Bem, queridos, a paz em Cristo a todos. É um prazer ter você de novo aqui em nosso podcast Arca Missionária e o podcast especial alusivo ao 20º Congresso de Mulheres da nossa IEADALP, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, na presidência do nosso querido e amado pastor Roberto José dos Santos Lucena. E todo esse congresso é liderado, é conduzido, coordenado pela nossa irmã Iraci Santos e a sua filha, a irmã Roberta Lucena, a qual tem realizado um trabalho muito abençoado. E está conosco aqui, com a honrosa presença em nossos estúdios da IEADALP Comunicação, a nossa irmã Jaqueline Gomes, uma das preleitoras aqui do nosso 20º Congresso. Ela faz parte ali da IEADERN, no Rio Grande do Norte, aqui próximo ao nosso estado. Irmã Jaqueline, seja bem-vinda à paz do Senhor. Muito obrigada, paz do Senhor, pastor Trajano. Irmã Jaqueline, a senhora é caloura, né? Primeira vez sua em nosso Congresso de Mulheres. Como foi a sua experiência em ministrar no nosso congresso? Uma experiência edificante, tem um mistério que envolve essa igreja muito forte e eu vou ter a ousadia de falar pelos outros preleitores. A gente vem com a missão de ministrar e acaba que a gente é ministrado pela graça de Deus que envolve essa igreja. Recebe também, né, irmã? Muito mais. Muito bem. Muito mais do que entrega. Irmã Jaqueline, eu sei que, às vezes, claro, né, isso também é muito de pessoal. A forma de cada preleitor se debruçar na palavra, né, para chegar a transmitir o conteúdo no momento da exposição da Santa Palavra de Deus. Como foi o caminho que a senhora percorreu, assim que foi comunicada, da oportunidade, o tema foi passado para a senhora? Fala para a gente aí com detalhes. Na verdade, o crente, ele trabalha numa linhagem muito espiritual, né? E aí alguém diz, e vai espiritualizar tudo, e se não espiritualizar, vai fazer como? Porque é tudo espiritual, né? Então, a gente vai contra-atacando. Quando a gente recebe um convite a ministrar, a gente entende desde sempre que o propósito do diabo é que eu não ore e que eu não leia a palavra. Isso é a guerra dele contra nós. Então, não há nada que se faça antes de orar e ler a palavra. Todo o resto, todos os outros detalhes é após a disposição para leitura e oração. Sempre à disposição do Espírito, sempre, né? Sempre. Isso é fundamental. Numa linhagem e linguagem de fé, a gente agradece. Senhor, obrigada por esse convite, foi o Senhor que fez. A minha parte é atendê-lo, a tua parte é me encher. E aí começa e vai crescendo na oração, e vai crescendo na oração, e ele vai nos dando o caminho para seguir. E dentro da temática, do tema geral do nosso congresso, é tempo de florescer, eu queria entender qual foi o seu viés, né? O que a senhora extraiu dentro desse tema para transmitir para as mulheres que aguardam durante todo o ano para passar essas 2 semanas conosco. Como foi? Qual foi o viés que a senhora procurou buscar? O senhor falou uma palavra muito interessante, calouro, né? Eu estou aqui a primeira vez nesse congresso e já cheguei no 20º, que é o número completo, e já cheguei sendo calouro para ministrar 2 semanas. Responsabilidade grande, né, Jaqueline? Então, a gente entende que esse tema ele é mais do que sugestivo, ele é profético. Glória. Porque um crente, ele precisa florescer. Ele deve florescer. E isso não tem nada a ver com o tamanho dele, com a idade dele, nem com o cargo que ele ocupa. O florescimento do crente é no sentido de caráter, de perfil, de autoridade espiritual. Então, a gente até entende que no início da fé, a gente chega meio que chegando, né? Escorregando aqui, ali, se firmando, buscando uma palavra, uma oração intercessória. Mas tem uma hora que a gente precisa florescer. Então, esse tema chegou para mim mais do que sugestivo, ele chegou para mim profeticamente. Glória a Deus. Para que a partir de aí eu descobrisse se eu estou no meu tempo de florescimento, não é? Então, quando eu recebi esse tema, eu disse, meu Deus, quanta coisa boa aqui, quanta coisa boa aqui. Porque florescer só tem 2 caminhos, e o salmista deu esse caminho para nós. Estando no Senhor e nos átrios do Senhor. Então, a partir desse viés de florescimento, eu quis me deter nesse contexto, pelo menos para essa primeira semana, porque eu ainda vou gerar a palavra da próxima semana. Mas para esse primeiro momento, eu quis me deter nesse viés. Como é que eu posso florescer? E aí eu me detive no caminho que Deus me levou. Nos átrios do Senhor e no Senhor. Caminho fundamental. A você que está em casa nos assistir, assim que encerrarmos a nossa conversa, esse bate-papo com a irmã Jaqueline, você pode
assistir na íntegra a mensagem ministrada pela serva de Deus, está na descrição do vídeo, o link lá completo. Você, se já participou aqui assistindo, assista de novo, se não, né, vá lá buscar o conteúdo. É muito importante também a sua ajuda, a sua colaboração. Você pode compartilhar com mais pessoas, comentem, deixe o like, é importante. Se inscreva se você não é inscrito no canal, é muito importante porque o objetivo nosso é levar a palavra de Deus para que as pessoas sejam edificadas e sejam alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Irmã Jaqueline, eu sei que é muito difícil, às vezes, a gente separar momentos específicos num trabalho tão abençoado como este. Mas o que é que a senhora já sentiu? O que é que a senhora pode destacar? Ou uma coisa ou várias coisas do nosso congresso? As irmãs, eu estou falando das irmãs porque o segmento que Deus me levantou para ministrar, elas têm uma característica aqui de Abreu Lima muito forte, né? Elas são fervorosas, elas são pentecostais. E geralmente alguém diz assim, as irmãs que gostam do movimento, que dão lugar ao Senhor, são do fogo, são do manto da revelação. Mas aqui tem algo muito forte. O tanto que elas são pentecostais é o tanto que elas amam ouvir a palavra. Então, a hora assim, que mais me edificou é perceber a disponibilidade delas de ouvir a palavra e de corresponder à palavra. Então, quem está do outro lado assistindo não faz ideia do enxurrado, do alarido de glória que tem aqui dentro do templo. Não dá para dimensionar. Elas ouvem a palavra e daqui a pouco elas começam a corresponder à palavra. Isso com muito choro, com muito quebrantamento, com muito glória. O pregador não tem a menor necessidade de dizer, levante a mão, olhe para o irmão, mexa com o irmão, porque elas já fazem isso de uma forma totalmente disponível. Então, essa é a parte que mais me marca nesse congresso, a disposição de ouvir a palavra e de corresponder à palavra. O mover do Espírito, né? Que a palavra de Deus gera em nós. Irmã Jaqueline Gomes, para a senhora como preleitora, né, uma mulher de Deus, junto com seu esposo, o presbítero Micael, a qual quero mandar minha saudação, estar com a senhora participando aqui. Para a senhora, como dona de casa, a senhora falou para mim off, né, mãe, qual é o desafio maior para a mulher cristã na atualidade? Como é que a mulher, qual o desafio que surge diante dela que a mulher precisa entender e assim agir? Eu vou ser redundante, porque desde o início que eu estou falando dessa palavra, disposição. Disposição. Nós precisamos vencer as demandas naturais, diárias e cotidianas. Porque o lado da mulher esposa, o lado da mulher dona de casa, o lado da mulher maternidade sempre vai estar muito forte. E se eu não tiver disposição para lutar contra isso, a fim de linkar tudo, equilibrar tudo, eu vou sempre ter o meu lado espiritual mais desnutrido. Então, é o equilíbrio que a mulher precisa manter. E o Senhor, ele é poderoso, ele é bondoso no que diz respeito a nos equilibrar. Ele tanto quer nos dar muito poder, porque dele emana todo o poder, como ele quer nos dar equilíbrio, para que a gente consiga ser uma bênção, ser uma árvore frutífera, ser uma palmeira, ser uma tamareira, no sentido de mãe, esposa, filha e serva dele. Muito bem. Já gera uma expectativa, né? Eu sei que as irmãs já querem assistir ao seu conteúdo, né? Ou rever a mensagem que foi ministrada pela senhora, porque certamente Deus vai mais uma vez usá-la. Irmã Jaqueline, eu queria, o tempo é muito curto, mas que a senhora direcione uma palavra agora para todas as irmãs. Claro que o público ele é heterogêneo, né? Mas a maioria do nosso público, da nossa igreja, é composta de mulheres, né? Mulheres que oram, mulheres que são disponíveis para fazer a obra de Deus. Eu queria deixar a senhora bem à vontade agora para trazer uma palavra para todos que estão nos assistindo. Meus irmãos, a paz do Senhor, aos irmãos de Abreu Lima, aos de Natal, aos do mundo, né? Eu tenho uma palavra do coração de Deus para o coração de vocês que já me foi alento. Deus, ele é poderoso, ele é maravilhoso e ele já investiu muito em nós, muito. O Senhor já investiu muito em nós. Então, ele espera de nós que sejamos o mínimo que consigamos ser através da força e da capacidade que ele já dispensou para nós. Como assim, irmã Jaqueline? O salmista diz que nós floresceremos como a palmeira e cresceremos como o cedro no Líbano. É de Deus
é expectativa de Deus que a irmã Jaqueline seja como uma palmeira, isto é, seja a referência para as outras árvores. É de Deus, é interesse dele que como uma palmeira eu floresça, que como uma palmeira tudo em mim seja benéfico. Folhas, aspecto interno, aspecto de raízes. Ele quer que eu floresça como uma palmeira que tem beleza, que tem realeza, que serve como farol para os outros, mas que também tenha raízes profundas, ao ponto que, todas as vezes que passarmos por tempestades, calmamente, a palmeira vai se declinar de um lado e do outro, porque ela é flexível. Ela não luta contra a tempestade, mas quando a tempestade passar, ela se reposiciona tomando o mesmo lugar onde ela estava plantada, a altura dela. Ela não se perdeu na tempestade. Ele diz também que é para a gente crescer como o cedro no Líbano. O cedro no Líbano é algo tão profundo que ele cresce em torno de 5 a 10 centímetros depois de 3 anos para cima. Enquanto isso, ele já tem raízes de 1,5 metro para baixo. Isso é muito poderoso. Porque nós estamos vivendo uma sociedade que nos empurra para uma pressão de mostrar para o que viemos, mostrar o que temos, mostrar o talento que temos, mostrar a profissão que temos. Mas o Senhor nos convida para crescer com raízes profundas. Outra coisa muito interessante do cedro, que combina muito conosco, é que depois que ele cresce, e cresce muito, e vive muitos anos, até quando ele sofre pancadas, ele consegue exalar um perfume maravilhoso. O que Deus quer para nós nesses últimos dias da igreja dele aqui na terra é que por fora floresçamos, é que por dentro criemos raízes profundas, é que sejamos alguém que quando os outros olhem para nós, diga assim, vale a pena seguir os passos, vale a pena copiar o modelo, que não sejamos vulneráveis, que não sejamos cópias deste mundo tão sem modelo, que sejamos como o Senhor nos disse, que sejamos nele, arraigados nele, fortalecidos nele e que demos muitos frutos. É sobre florescer o chamado de Deus para nós ainda esse ano, porque esse ano ainda é o seu ano. Receba a mensagem da parte de Deus, é tempo de florescer. Com Jaqueline Gomes, muito obrigado. Obrigada, né? Tanto a senhora e o seu esposo, o irmão Micael, o presbítero Micael, e é um casal que a gente já percebe, né? A disposição e o carinho e a mão de Deus sobre vocês. Muito obrigado. Viu? Amém, amém. Eu quem agradece. Muito obrigado. Mas chegamos ao final de mais um podcast Arca Missionária. Louvo a Deus por sua vida e sua participação. É muito importante o seu comentário, deixar o seu like e que você compartilhe esse conteúdo para mais vidas. Encerro deixando o texto em Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A paz em Cristo a todos. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.